Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. O Ladeira Bausch é o seu canal de escuta, reflexão e diálogo sobre dança nas plataformas de podcast. Tombar conceitos, repensar definições, deslocar os pensamentos de corpo e insistir no trânsito, gesto, palavra, fala, movimento. Produzimos episódios e séries especiais, reunindo convidados de universos e experiências múltiplas em dança. Uma dança mais perto. Meu nome é Juliana e atuo como artista, professora e pesquisadora na dança. Entre a bailarina e a artesã, o Ladeira é o mergulho que me faltava na dança. Criar este ambiente de diálogo e documentação é como dançar com as palavras. Eu sou a Paula, bailarina, professora e garota enxaqueca na dança. Estou aqui para aprofundar o olhar sobre o que fazemos através dos nossos corpos e posicionamentos, na cena, na sala de aula e também no contexto social mais amplo. Escutar é conhecer. Marretada no Meio-Fio é uma série voltada à reflexão sobre as multiplicidades de experiências e subjetividades relacionadas à questão dos corpos DEF na dança. Em cada episódio, um convidado com um lugar de fala contundente partilha sua visão sobre dança estética, pedagogia e processo criativo. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é a série Marretada no Meio-Fio, do Ladeira Bausch, podcast sobre dança. Hoje eu bate-papo com a Moira Braga sobre audiodescrição. E esse projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba. A nossa proposta também é começar a se audiodescrever. Quem também quiser pode participar. Eu sou a Juliana, tenho pele clara, olhos castanhos, sobrancelha pequena, arqueada. Estou usando batom meio marronzinho, pele, ela tá vermelha. Estou com o cabelo preso, meio preso, meu cabelo é médio, cabelo escuro, liso. Estou usando um fone branco, um lenço verde, um casaco branco. Estou no meu quarto com luz ao fundo, com pequenos objetos, guarda-roupa, roupão, minha cama ao fundo. Tem meia luz de um lado e escuro do outro. Eu sou Moira Braga, sou uma mulher de pele branca, de pele clara. Tenho os cabelos lisos, castanhos escuros, curtinho, assim, de franja. Meio que um Chanel desfiadinho nas pontas. Estou vestindo uma blusa de frio preta com lenço cinza, acho que é cinza no pescoço, que tem uns desenhos pretos, mas que não dá para ver. Tenho o rosto fino, os olhos castanhos e estou com um batonzinho também, assim, na verdade é um protetor labial para essa época de frio, que está frio aqui no Rio também. Estou no meu espacinho aqui de trabalhar, aqui em casa, tenho atrás de mim uma janela com a cortina fechada, uma rede, não sei se dá para ver. Muito feliz e agradecida pelo convite. Olá, eu sou a Paula, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, cacheados, compridos. Tenho uma franjinha, os olhos grandes, redondos,
um nariz batatinha e lábios ligeiramente grossos, um rosto quadrado. Estou usando uma roupa branca e atrás de mim tem um jardim, tá de noite, mas dá para ver bem as árvores. Oi, eu sou Larissa, eu estou com o cabelo curtinho, castanho escuro, estou com uma jaqueta preta, um cachecol preto, sou uma mulher branca, estou também com as bochechas rosas, porque eu tenho rosácea e no frio piora. Estou com um óculos, com uma armação meio marrom. Na sala de casa, ao fundo tem um sofá bege com uma almofada laranja, uma bandeira pendurada na parede, com uma frase que não dá para ver inteira, mas está escrito movida e guiada pela força do afeto, e uma planta ao lado. E gosto muito do Ladeira, acompanho a Moira nas novelas. Gosto muito. Obrigada. Eu sou a Moira Albuquerque, sou uma mulher branca, dos cabelos pretos, o rosto mais quadrangular, eu acho, assim, sobrancelhas grossas, olhos castanhos, estou usando óculos. Estou na minha casa, que eu me mudei recentemente, então meu fundo é um armário cheio de caixas, que eu vou demorar um tempo para conseguir abrir. E uso um lenço verde para proteger um pouco o pescoço do frio e um casaco preto. Eu vou ler o da Rafaela, que ela colocou no chat aqui, para constar também no episódio. Sou a Rafaela, tenho pele clara, cabelos lisos, castanhos e longos, olhos verdes, rosto redondo, estilo lua cheia. Estou usando uma blusa de frio vermelha e uma calça moletom cor roxa. Estou usando óculos, a armação meio dourada. Estou no escritório de casa, ao fundo, minha parede de lambe preferida. Obrigada, Rafa. A audiodescrição vem nos acompanhando, né, Paula? Desde o primeiro episódio a gente traz gestos, cenas, desde o programa piloto foi um quadro que a gente queria muito que tivesse presente nos episódios, que é essa tentativa de descrever um movimento, de descrever detalhadamente uma cena. E por isso hoje a gente está muito feliz realizando esse encontro para conhecer mais e poder se aprofundar cada vez mais em como descrever melhor, audiodescrever melhor o movimento. E aí eu convido a Moira Braga para falar e contar, se apresentar quem é você na ladeira, que você não vai fugir dessa pergunta. Quem sou eu na ladeira? Sou Moira Braga que fica subindo e descendo essa ladeira em todas as direções. Quero agradecer o convite, esse desafio que é falar de audiodescrição em dança. Quero pedir desculpas também, que infelizmente vai ficar um registro da minha voz metalizada, que eu estou bastante resfriada, mas espero poder contribuir e colaborar aqui com essa conversa, com essa discussão, enfim, com essa construção, né? Na verdade, eu acho que a gente conversando, a gente vai construindo aí um pensamento, um entendimento, ou criando mais questionamentos. E estamos aí para o jogo, para rolar nessa ladeira. Bora rolar, então. Moira, uma das questões que mexe comigo e até assim, cutuca mesmo quando a gente está muito proativa para resolver algumas questões de tentar, desde da construção do projeto, o título que foi pensado com a melhor das intenções e precisou ser revisitado, reavaliado, analisado e revisto. Aí eu pergunto assim, como dialogar com esses universos, por exemplo, da cultura digital, né, que é algo que a gente está aqui imerso, mergulhados. O podcast tem, para mim, foi um
uma maneira de me incluir também no mercado, me recolocar, né, no mercado, e estar nesse lugar da cultura digital. Como tornar acessível se eu não vivo a dificuldade? Quais são os caminhos, né? O que eu preciso pensar, tatear isso? Quando a gente não vive, né, na pele uma questão, a primeira atitude, né, quando você está interessada em saber sobre isso, em conhecer isso, é se aproximar, né, se aproximar de quem vivencia a questão, seja lá qual for, né? Então, eu acho que vocês começaram bem, assim, se aproximando de pessoas que interessavam em discutir o que vocês estavam querendo discutir nesse momento, né, em relação à acessibilidade e ampliar possibilidades, né? Se aproximar de pessoas que vivem, se aproximar de pensadores que pensam, né? Se aproximar de textos que digam, que estudem. Eu acho que esse é o caminho, da informação, né? Na nossa conversa, no último projeto que a gente fez, que se chamava Diálogos do Sul, e que tivemos o Manuel Negrais, né, como alguém que estava falando sobre audiodescrição mais abrangente, não tão específico na dança, né? A gente terminou a nossa conversa falando muito sobre como pensar em projetos desde a concepção, já pensando na acessibilidade, já considerando tudo isso desde a concepção, né? Você já vislumbrou, já presenciou, já tem projetos que possa trazer como referências, assim, para a gente? Olha, eu posso falar por mim dos meus projetos, que eu vou falar então um pouquinho assim da minha história, né? O porquê também de eu estar aqui falando de audiodescrição na dança, né? Eu acho que esse convite veio em função, né, da minha trajetória. Eu, antes de ser artista, antes de estar no palco, antes de estar em cena, eu já era uma usuária, obviamente, né, por ser uma mulher cega, e pesquisadora da audiodescrição. Eu, lá em 2011, eu estava fazendo uma pós-graduação na Escola e Faculdade de Angel Viana, aqui no Rio, e aí a pós se chama Corpo, Educação e Diferenças, né, um curso voltado para uma especialização em dança, mas com essa pegada da educação. E eu fiquei pensando no que eu poderia, né, estudar e me envolver, e eu fiquei, é a audiodescrição, né, como ferramenta de ampliar o público, de acessibilizar a dança, enfim, eu estava dentro, né, de uma escola de dança. Então, e aí, a partir desse momento que eu entendi que ia ser isso, né, meu objeto de estudo, eu comecei a me aproximar, quis me aproximar de pessoas que já trabalhavam com audiodescrição há mais tempo, porque até então eu era mais curiosa, né, do que ainda não trabalhava com isso. Depois eu vim me tornar consultora, mas até então a própria audiodescrição também ainda estava, né, no momento de se entender, né, como uma atividade profissional, de entender também quem são esses profissionais, como seria essa formação. Então, em 2011, se eu não me engano, eu fui no segundo seminário, o segundo encontro de audiodescrição que foi promovido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui até lá com o intuito e aí eu fui me aproximar de pessoas que já estavam trabalhando com audiodescrição. E comecei a querer me informar sobre pessoas que já tinham tido essa experiência de audiodescrição na dança. Eu conheci a Lívia Mota, Mimi Aragon, do Sul, e a própria Nara Monteiro, daqui do Rio, que já era minha amiga, minha parceira, assim. E então eu comecei esse estudo, né, assim, mais aprofundado, desde da história da audiodescrição, para colocar tudo isso lá na minha monografia, que eu até andei relendo algumas coisas recentemente. Eu vejo que tem já muitas coisas datadas, né, que a gente já avançou, que hoje talvez
certamente faria outras reflexões, mas eu fiz todo esse estudo, assim, da história da audiodescrição, de onde ela veio, como começa, e tentando trazer, né, para o foco da dança. Então, assim, hoje, eu, enquanto artista, né, produtora de conteúdos artísticos, é inconcebível para mim pensar num trabalho, numa obra, num produto artístico destacado da audiodescrição, porque o que eu acesso, né, as coisas, eu tenho acesso às coisas, muitas vezes é através da audiodescrição. Então, é o meu ponto de partida também, de começar a pensar, sabe, sobre como eu quero. E o meu estudo, na verdade, sobre a audiodescrição da dança começou a partir daí, assim, como eu quero também que seja descrita, sabe, a minha dança. Então, mais recentemente, assim, eu estou fazendo agora um mestrado na Universidade Federal da Bahia, e também fiquei dando voltas, assim, sobre o tema, sobre o que fazer, o que eu vou trabalhar, pesquisar, e cheguei de novo na audiodescrição como uma ferramenta de criação, né? Não como uma ferramenta de acessibilidade. Então, o meu espetáculo recente de dança, que se chama Entre Nuvens, eu tenho isso foi pensado desde o início, assim, a audiodescrição é aberta, a audiodescritora está em cena comigo e a intérprete de Libras também, as duas estão no palco, então eu não considero que é um solo, é um trio, eu coloco elas como elenco, e essa audiodescrição que eu falo faz parte do meu processo de pesquisa, né? Então, ali a gente subverte assim, a coisa dos manuais de audiodescrição, porque eu acho que faz parte, né, a gente subverter para poder aprofundar também, mas eu tenho essa experiência, né, nesse meu trabalho mais recente. Num trabalho anterior também, que se chama Ventaneira, que eu comecei, ele era Ventaneira, Cidade das Flautas. É um trabalho que é livro, audiolivro, espetáculo de dança na verdade, espetáculo de teatro, e virou um audiovisual nesse período de pandemia. E esse trabalho começou também como um projeto de dança, de performance de dança, mas foi crescendo e foi ganhando esses outros corpos, né, essas outras versões. E nessa versão audiovisual eu consegui fazer assim tudo que eu sempre sonhei com esse produto, né, que eu já tinha feito de várias outras formas, que eu consegui colocar mesmo a audiodescrição e a Libras contando essa história comigo. É uma história que virou um infanto-juvenil, e então eu tenho o intérprete de Libras também em cena como personagem, e a audiodescrição contando essa história junto comigo. Então, isso só é possível, né, esse tipo de trabalho, assim, de resultado final, quando você pensa desde o início, né, nessa proposta. Como que eu quero contar essa história? A quem, né, que eu quero acessar? E isso na verdade, ainda é raro, porque acaba sendo um pensamento de quem vive a situação, né? De quem vivencia, no caso, a deficiência, de quem é usuário disso e desfruta disso de uma maneira mais profunda. Então, isso faz parte do meu pensamento criativo, né? Pensar a Libras e a audiodescrição faz parte do meu pensamento de criação. Não vem separado, sabe? Não é uma coisa para botar depois. Na companhia de dança Pulsar, na qual eu faço parte, desde 2013, quando eu entrei, eu participei de 3 espetáculos, 2 eram remontagens, então eu tive que aprender, né, coreografias que já tinham sido dançadas por outros bailarinos. E no terceiro projeto que eu já fazia parte, né, do elenco, e a gente foi criando tudo junto, o conceito, o espetáculo, tudo, a audiodescrição ela também entrou na trilha
porque a gente trabalha, a Teresa Takeshel, que é a nossa diretora, ela trabalha da seguinte forma: somos intérpretes criadores, né? Então, cada intérprete cria as suas frases de movimento, todo mundo aprende, né, a movimentação de todo mundo, e depois a Teresa vai, como diretora, vai organizando, né, vai costurando aí essa colcha de retalhos. Então, o desafio foi, a Pulsar é uma companhia de bailarinos com e sem deficiência, mas eu sou a única com deficiência visual, então foi a primeira vez nessa vivência assim de todo mundo ter que me ensinar os seus, né, a sua dança, suas frases, sua movimentação, e aí isso a gente ia usando, né, o tato, o movimento, e eles iam narrando enquanto faziam, enquanto tocavam, que a gente ia descobrindo junto, né, o jeito de fazer. E aí a gente começou a gravar isso que era falado enquanto eles se moviam, e eu ia tocando e eles se moviam, iam me narrando aquela movimentação. A gente gravava para fins mesmo do nosso estudo, e a Teresa adorou isso. Ela falou: isso tem que fazer parte da trilha. Então, isso foi uma outra experiência, né, que eu posso compartilhar aqui com vocês também. E mais recente, um trabalho de audiovisual da Pulsar, do qual eu não fiz parte, porque eu estava fazendo esse meu trabalho autoral, que é o Entre Nuvens, que se chama Concretudes Primárias, que está disponível no site da Funarte, no Festival Acessibilidade, que a audiodescrição foi toda feita também por bailarinos, pela diretora, envolvendo, né? Eu acho que assim, quanto mais o artista, criador, tiver envolvido com isso, mais possível, né, da coisa acontecer de uma maneira mais orgânica, mais esteticamente interessante, mais fluida, né, mais contextualizada também com a obra. Então, eu tenho essas experiências para compartilhar, essa dica, assim, de assistir o Concretudes. E eu acho que assim, o desafio da audiodescrição na dança é um desafio de todo dia, né? Diário. É um exercício, é uma prática, é um vocabulário que você vai conquistando, é uma escolha daquele momento. E a gente entender também e ser generosos com quem faz, né, a audiodescrição, os audiodescritores, por exemplo, no formato tradicional, que faz um roteiro, e também com os roteiristas, né, que depois vão lá e revisam aquele roteiro. Aquele roteiro e aquela consultoria também é uma percepção daquele momento, né, daquele dia, daquele olhar, porque para quem enxerga é assim, né? Cada vez que você assiste uma obra, você vai perceber outras coisas. Então, eu já me deparei com isso muitas vezes, de ter feito a consultoria de um roteiro, e aí tem essa camada, né? Porque a gente está lendo um texto, e depois, quando esse texto ganha uma voz incorporada à obra, aquilo vira uma outra coisa, né? E aí eu assistindo aquilo com a audiodescrição que eu mesma fiz a consultoria, eu ficar pensando em coisas: poxa, mas por que fiz assim? Por que a gente fez essa escolha e não outra? Então, entender também, né, essas escolhas daquele momento, e que quanto mais vezes a gente rever e assistir, escutar, outras possibilidades de escolha surgiriam, né? Te ouvi falar e que me traz essa ideia, assim, né, de uma dramaturgia mesmo, né, em que se entrelaça, assim, a prática de movimento, a prática de cena, a prática de trilha sonora, de cenário, tudo isso, e a audiodescrição entra também como uma ferramenta de dramaturgia, assim, né, que ajuda a distribuir os elementos. A gente tinha uma pergunta da Moira Albuquerque. Eu fiquei super curiosa para entender quanto processo de criação, assim, um processo de criação em dança, né, pensar os movimentos, quais são os pontos de partida, né, quais são essas lógicas, e como foi feito esse diálogo com a audiodescritora na criação desse roteiro de audiodescrição, assim.
Fiquei interessada em saber a forma como que vocês dialogaram e que campos poéticos vocês conseguiram também adentrar nesse universo da audiodescrição, não só de descrição de movimento, né? De qual trabalho, Moira, você está falando? Eu acho que você falou do teu Entre Nuvens, que foi desde o início do processo, tem áudio de escritora e intérprete de livros em cena. Então, me parece que é uma criação colaborativa, assim. Sim, sim. Eu fiquei curiosa por como é esse diálogo, existe um roteiro escrito, assim? Vocês escreveram juntas? Sim, a gente tem um roteiro da minha trajetória, né, das minhas ações. Eu tenho um percurso em cena, que isso é roteirizado. A minha movimentação em cena é improviso, quase totalmente. Mas dentro de um roteiro que a gente sabe ali onde eu começo, né, até onde eu vou chegar naquela cena. A minha conversa, minha troca com a Nara, que é a audiodescritora que é minha parceira nesse projeto, eu falei, a gente tem muita intimidade, muita amizade. Eu conheci a audiodescrição com ela, a primeira vez que eu ouvi um espetáculo com audiodescrição foi a Nara Monteiro, que era a audiodescritora. E a partir dali a gente começou uma amizade e isso virou uma parceria de muitos trabalhos juntas. Então a gente tem muita intimidade. E quando eu falei com ela que eu pensei de fazer desse jeito, porque eu estava pensando que seria ela a pessoa, que se ela não pudesse, talvez eu ia ter que repensar o desenho assim do que eu queria, porque está muito num lugar de confiança, e de afinidade, né? Eu digo assim, de afinidade estética. Eu conheço muito ela e ela me conhece muito, então ela tem uma cadência que na fala dela que combina muito com a cadência dos meus movimentos, por exemplo. E o que a gente conversou muito, eu não tive tempo de ensaiar. Eu montei esse espetáculo que eu ganhei o edital da Secretaria Municipal de Cultura aqui do Rio, no ano passado. Eu estava fazendo... aí o meu projeto era, a princípio, para realizar em setembro, né, de 2022. E aí veio novela, eu estava fazendo preparação de elenco e depois entrei para elenco e aí eu empurrei o espetáculo para ir para o final do ano, para a gente fazer em dezembro. E com muito pouco tempo de ensaio. Então, assim, tinha essa relação de confiança muito grande, tinha que ser com a Bia também, a intérprete de Libras, e essa construção dramatúrgica coletiva, né? Nesse sentido de que a Nara está livre para criar também a AD dela. E o que eu falar, a gente conversou muito, Nara, não ficar preocupada, né, em ter que descrever tudo o tempo todo, em ter que falar... Porque a minha analogia assim, que eu fiz para a gente, falei, olha, a gente está... imagina que é um quadro, que nós estamos pintando juntas esse quadro. Né? Então, como que cada uma vem para dar a sua cor, a sua pincelada, o seu formato, a sua textura. Então, ela tem a liberdade de fazer a audiodescrição dela naquele dia, né, daquele jeito, e é isso que me interessa muito, sabe? Essa coisa que tem muito a ver com a performance, né? Essa coisa do instante. Então, cada dia é único, não só para mim que estou em movimento, que estou me movimentando, mas para ela que está descrevendo, né? Ela vai ter cada dia um olhar diferente, ainda, né, sobre o mesmo movimento, sobre o mesmo objeto. E essa fala vai ser outra. Então, a gente faz a consultoria, na verdade, depois, né? No final, e a gente comenta sobre como foi, o que eu achei interessante, o que eu acho que talvez poderia ser falado diferente. Então, essa consultoria vem depois, porque eu entendo que é um processo de construção. Então, aí no dia seguinte, isso agrega para fazer, né, de uma outra forma, para chegar de uma outra forma, e o público é outro também. Então,
é sempre, né, essa relação de construção, assim, e o que acontece em cena e a relação com o público me interessa muito, e isso faz diferença, isso muda. Então, quando essa audiodescrição é ao vivo e está ali jogando, né, junto comigo, às vezes ela inclusive, é o nosso combinado dela me orientar, se eu estiver muito perdida, porque a minha proposta também é essa, de eu não quero ficar protegida, eu não quero fazer marcações no chão para eu saber o tempo todo aonde eu estou. Então, o que as pessoas não sabem é que, na verdade, a maior parte do tempo eu estou perdida em cena, eu estou me situando. E essa qualidade de estar em relação com o espaço faz parte da minha pesquisa, né? Faz parte da minha dança, faz parte do meu estar em cena enquanto uma mulher cega que resolveu dançar, que é muito desafiador. Assim, eu sempre digo que a dança, para mim, é o meu maior desafio enquanto artista. Mas, então, é isso. E os momentos da audiodescrita, da Libras, da intérprete de Libras em cena, são os momentos dela que eu fico quase imóvel. A gente tem dois offs, dois textos meus em off, e que é o momento dela, é o foco dela, e aí eu não faço nada, porque é o momento dela, né, dançar. E aí, fora isso, ao longo do espetáculo, ela entra em cena comigo, a gente tem um jogo dela me ajudar a construir, né, ali o percurso, o cenário, ela utiliza também os elementos cênicos assim junto comigo. Então, né, porque é isso, assim, o processo de pensar junto, como um intérprete de Libras num espetáculo de dança, vai ter pouca função, vamos dizer assim, não se eu estiver considerando ela como elenco, né? Então, ela está ali também em relação comigo o tempo todo. A Nara é mais através da voz, né, e da fala, então a gente está ali em jogo o tempo todo, e a Bia através de ações que ela tem junto comigo em cena, e esses momentos dos offs que é um momento só dela e que eu fico também ouvindo, né? Seria o momento desse outro duo acontecer. Eu queria perguntar para a Moira, segundo uma inquietação muito pessoal, de que maneira ela observa a audiodescrição como uma ferramenta pedagógica. Eu pergunto isso porque dando aulas de yoga, e muitas vezes as pessoas realizando as aulas de yoga com os olhos fechados, recebem essa instrução via palavra, e de que modo essa palavra pode chegar no corpo e ressoar no corpo, é uma das curiosidades que eu tenho. Exato, essa coisa da descrição, né, da audiodescrição como mais uma possibilidade de fruição, né, do espetáculo, para quem vê ou não. E eu tenho tido muito retorno dessa experiência. Esse ano eu fiz uma única apresentação para os alunos da Escola Dramática do SESC, aqui no Rio. E depois teve um bate-papo. E aí um dos professores, ele falou que no início ele estava achando que era demais, assim, para que ele ficar ouvindo se ele estava vendo. E depois ele entendeu que era mais uma possibilidade de vivenciar aquele espetáculo, né? Se você se permite entender isso como uma trilha, como uma outra camada, né? Porque a audiodescrição, ela não é o suficiente para dar conta da dança, né? Então, ela tem que ser uma coisa interessante, ela tem que estar dançando junto. O José Gil, né, que no livro dele, Movimento Total, ele fala que seria vão tentar descrever, né, o movimento dançado querendo apreender todo o seu sentido. E eu concordo com ele, mas aí ele fala que como descrever uma maçã? Comendo a maçã.
Ok, mas comer a maçã é uma das formas de você conhecer a maçã, né? Mas você pode descrever uma maçã para uma pessoa que nunca viu, né? E dizer que ela é redonda, achatada nas extremidades, ela é avermelhada por fora, branquinha por dentro. Uma pessoa que nunca teve contato com a maçã, ouvindo a descrição, ela pode imaginar uma maçã diferente, né? Do que a gente conhece. Mas vai ser uma experiência também de ser maçã. Então, eu acho que a audiodescrição da dança tem um lugar, né, muito delicado e muito curioso, assim, eu acho que, na verdade, me encanta, né, o desafio, assim, do que falar e como falar, né, das escolhas. Porque se você ficar querendo descrever movimento o tempo todo, os movimentos acontecem muito mais rápido, né, do que a fala, e é isso, você não consegue separar um gesto, né, do todo, né, Eu fiz um curso aqui há um tempo atrás, quando eu estava começando essas pesquisas da audiodescrição em dança, com a Christine Roquet, que é uma professora da Paris 8, ela vem quase todo ano, mas eu fiz uns 2 cursos com ela aqui no Rio, que ela tem um trabalho sobre o gesto, né? O estudo do gesto. Enfim, eu vou sempre chegando nessa conclusão de que é isso, tem que ser, a audiodescrição na dança tem que ser mais uma possibilidade de fruição, né? Mas ela não dá conta, né? E então, como fazer disso um trabalho interessante, um trabalho que chegue para o espectador que não enxergue, né? Ou que tem uma baixa visão, ou que tem como uma experiência estética, né? Sensível. Porque eu já tive uma experiência aqui ruim, por exemplo, de assistir um espetáculo de dança com audiodescrição ruim. E eu estava com uma amiga, porque eles ficaram muito preocupados em audiodescrever isso, os movimentos. Ele se abaixa, levanta o braço, não sei o que, não sei o que. Eu achei chato, e quando eu saí do teatro, minha amiga, mas ele não falou isso? Não falou? Ela foi me dando todo o contexto do que estava acontecendo no palco, que aí sim aqueles movimentos faziam sentido, né? Então, é isso, é de como você fazer essas escolhas para que essas escolhas estejam minimamente coerentes, né, com o que você está trabalhando, com o que você está, com a obra, né, que você está dialogando. Nossa, isso aí a gente volta, né, na questão da concepção dos projetos, da concepção de uma aula, da concepção, né, até da linguagem, pensar a dança muito mais abrangente, né, desmistificar a ideia da dança só um corpo movendo, né, mas toda forma de expressão que um corpo tem como potência de comunicar algo, né. E até, enquanto você estava falando, tanto o teu incômodo quanto o incômodo do outro em relação à audiodescrição, quanto a perspectiva do olhar, quando a audiodescrição pode estar deslocada, né, dessa concepção e da ideia poética e estética, vira excludente também, né, porque enquanto a pessoa poderia usufruir, né, e tirar proveito da audiodescrição, machucava, né, ou agredia, ou deixava desconfortável. E isso faz pensar também o quanto a gente não incorpora, né, a prática para, né, no cotidiano, na aula, enquanto ainda é escasso a prática de audiodescrição, né? E porque tem um hábito, né, um hábito do que a gente conhece, que não é feito dessa forma, né? Então, as coisas não são feitas para a gente, para o público não vidente, por exemplo. Aí a audiodescrição vem sempre depois. E aí aconteceu, por exemplo, no Entre Nuvens, um espectador cego, que ele no final veio falar, eu fiquei um pouco incomodado com os silêncios, por exemplo, quando estava aquele off, o que estava acontecendo?
Então, até a gente não está acostumado com uma coisa que foi feita para a gente. E eu falei, olha, não estava acontecendo nada mesmo. Era o momento, era o ópera para ouvir, e quem não escuta estava tendo libras. E aí cria essa ansiedade, né, de querer saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, porque as coisas são feitas dessa maneira, feito para ser visto, né? Então, quando a gente parte de um outro lugar, que traz também a necessidade de um outro tempo, né? Eu acho que o Entre Nuvens ele traz a pessoa para um outro tempo enquanto espectador. Tanto essa observação que eu achei bárbara, assim, essa pessoa vir falar comigo, e eu fiquei feliz, né? Eu falei, olha, é isso, porque agora é de uma artista cega, fazendo a partir da nossa perspectiva, né? Eu quero ouvir o que está acontecendo em cena. Então, quando tiver silêncio, é porque é silêncio. E do outro lado também, né? A pessoa que está acostumado a ver. Então, assistir um espetáculo que tem essa outra informação, né? Que é audiodescrição aberta, aquilo num primeiro momento pode parecer excessivo, né? Como esse professor me narrou, assim. Mas depois ele entendeu que era uma outra coisa, né? Que não era mais do mesmo. Ela não estava ali preocupada o tempo todo fazendo uma audiodescrição massacrante, né? E enchendo a pessoa de informação que não dá tempo, né? Nem de assimilar. Ele foi vivenciando, entrando nesse outro lugar de escuta também. Tem um movimento. Até porque a minha dança, eu comecei a dançar depois de ter ficado cega e depois de uma idade bem madura. Então, não tem uma dança virtuosa, sabe? Eu não sou bailarina de fazer 1000 performances bárbaras. É uma dança muito a ver com o que eu aprendi na escola javiana, da filosofia, né, da metodologia javiana, que é uma dança dançada de dentro para fora, né? Então, eu fico ali muito conectada comigo, eu estou em cena o tempo todo me pesquisando, me desafiando e nessa escuta, né? Primeiro comigo, com o meu corpo, com o espaço ao redor, com a relação com o público. Então, tem um estado assim de concentração que isso já traz também para Cuidar mesmo de não fragmentar, né? Não, porque a voz, sendo corpo, não fragmentar o corpo enquanto pensamento poético e cênico, né? Enquanto estuda, e alguém falou, foi você, Moira, que falou? Acho que sim. Enquanto estuda ou está num processo de criação e de concepção, pensar em tudo que é corpo, em tudo que pode vir, não só, né, vir a comunicar, sendo voz mesmo e gesto. Você falou uma palavra, vidente? Não, vidente. Quem vê vidente. é vidente. Tem um anseio também, né, de querer ver, e que a imagem é tão cheia de coisas, né, tão cheia que precisa ser dito o silêncio, e só o silêncio não bastava, né, só estar silêncio não bastava, precisava ter uma imagem do silêncio. E também não é isso, né, imagino que esse seja um equívoco também, que quando você falou que existe manuais da audiodescrição, existem autores e que já estão datados, isso me interessa muito, falar dos equívocos da audiodescrição, né? Qual é essa minuciosidade que salta para um lugar que não é a audiodescrição, do qual você pesquisa e trabalha, né? E que você fala que é um desafio, e onde que é a poética, onde que é a prática, o treino da audiodescrição, que ainda não está também, e não vai estar, eu acho que, total definido, porque acho que com o tempo a gente vai ficando cada vez mais familiarizado com isso, né? Mais generoso, ou talvez mais coerente de falar, até não sobre os equívocos da audiodescrição, mas sobre
a evolução, né, da audiodescrição. Porque quando você começa a falar de audiodescrição, lá na década de 80, ainda lá fora, nos Estados Unidos, era uma coisa mesmo muito de serviço, né? Um serviço, e como se o olhar. Tem a Margaret Rockwell, que foi considerada uma das mães da audiodescrição. Ela fala que o audiodescritor tem que ser os olhos, né? O que entra pelos olhos sai pela boca. Ela tinha essa frase. Então tinha uma coisa muito mais de informativo, né? De informação. Quando a gente começa a questionar, a trazer, né, a audiodescrição nas artes, a audiodescrição enquanto possibilidade de não ser só um serviço, né, mas de ser uma possibilidade estética, uma possibilidade de fruir, uma possibilidade de permitir que uma pessoa que não pode ver usufrua, né, de uma obra e com a mesma ou aproximada, né, sensação de quem vê. Aí você começa a agregar muitas coisas, né? A audiodescrição, ela deixa de ser uma coisa só informativa, de ser só um serviço, para ser um estudo mesmo, né, estético. E aí que entra a questão, porque aí que entra o desafio de quem que vai fazer, de como. Por isso que eu acho importante, assim, no que você perguntou no início, né, sobre quando a gente pensa desde o início, né, na questão da acessibilidade, do mesmo jeito quando você vai criar, né, um espetáculo, você pensa em quem você quer que faça o figurino, quem que você quer que faça a luz, enfim, né, quem que conversa, né, que dialoga com o seu trabalho, você já pensa nesses profissionais. Então, pense também nesses profissionais que vão fazer, né, audiodescrição, que vão fazer a Libras, que dialogue também com a sua obra desde o início. Eu acho que isso já vai ser um grande passo, assim, quando cada, né, produtor, cada artista, quando pensar em realizar, do mesmo jeito que ele escolhe, né, o figurino, a luz, o audiodescritor. Nesse sentido que eu falo que eu pensei em Nara e Beatriz para trabalharem comigo desde o início, pensando nessa relação mesmo, né? Estética, que dialogaria assim, com o meu trabalho. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma última pergunta. Quem quiser ainda se inscrever para perguntar, esse é o momento. Vamos nos encaminhando para um final. E a minha curiosidade é em relação aos percepção dos sentidos e a audiodescrição, como que eles se dialogam, né? O tato, o olfato, a audição, sim, mas o paladar, como que isso entra, né? Essa prática essa ferramenta que também tem, que é, né, tatear o cenário, tatear o corpo do bailarino, tatear o ator, o figurino, partes dos adereços, né, dos acessórios, enfim, como que isso, qualquer relação entre essa metodologia ou essa prática com a audiodescrição. Eu acho que isso tudo ajuda nessa construção de imagens, né? E de imersão também, né? No trabalho. Vou trazer de novo o exemplo do Gil, né? Do José Gil. Você comendo a maçã é a melhor forma de conhecer a maçã. Então, você pode dizer que dançando é a melhor forma de conhecer a dança. Estando ali, né, no cenário, tocando o bailarino, entendendo, talvez, fisicamente, porque às vezes, como descrever tem muitas danças que já que os passos têm nomes, né? Tirando a dança contemporânea, assim, mas em quase todas as outras danças, os passos, os movimentos têm nomes. E
Então, eu acho interessante também essa possibilidade, por exemplo, de formar um vocabulário, de você dizer o nome do passo e poder uma pessoa entender no corpo, né, como seria esse passo. Eu acho que tudo são camadas e possibilidades, e cada experiência é válida, né, e que tudo tem a ver com escolhas e possibilidades, escolhas de quem faz, né, de quem realiza, e as possibilidades de quem se dispõe, né, a viver isso, a estar nesse lugar, a ampliar o acesso, né, à sua arte, ao seu trabalho. Muito bem, então chegamos aqui ao final, mas com um pedido de se você tiver alguma cena, algum movimento, alguma parte, algum trecho que você possa nos presentear com uma audiodescrição. Eu me autodescrevendo? Um movimento seu, claro, pode ser. Sim. Eu tenho esse meu trabalho, o Entre Nuvens, ele é espetáculo e ele é também um audiovisual, que também está acessível no Acessibilidança, no canal da Funarte. E a minha proposta também, no Entre Nuvens audiovisual, foi de trabalhar com uma audiodescrição a partir da memória, da minha memória, do que eu tinha movimentado. Então, eu fiz um roteiro, o roteiro do filme, já pensando que aquele roteiro serviria para audiodescrição, né? Que eu queria que fossem captadas imagens que eu já estava descrevendo. E aí foi um processo inverso, assim. Eu fiz o roteiro da audiodescrição e aí eu pedi uma consultoria de videntes, de uma audiodescritora profissional, que é a Adriana Urpia, da Bahia, e da André Chesorin, que é uma das minhas companheiras na Pulsar. Então, a gente inverteu, assim, eu fiz o roteiro da audiodescrição a partir das minhas memórias de corpo e do que eu tinha dançado, e elas fizeram essa consultoria no sentido de ir completando, né, de ir ajustando. E aí sou eu mesma que faço a locução dessa audiodescrição no filme, no Entre Nuvens. Ele não foi finalizado do jeito que eu gostaria, por causa dessa forma de fazer também, a audiodescrição ficou feita em vários momentos, isso aparece no filme com texturas sonoras diferentes. Não, vou fazer do espetáculo que está mais recente na minha cabeça. Pode ser. Tem um momento que eu pego uma foto, esse espetáculo é uma homenagem a Angel Viana, que é eu só me tornei uma profissional da dança, que era uma coisa muito inimaginável na minha vida até uns anos atrás, por causa desse encontro com a Angel. Então o espetáculo todo é uma homenagem a ela, tem muitas referências a ela, e tem um momento que eu coloco uma foto de Angel pendurada no varal, e eu reproduzo a pose que ela faz na foto, que o dedo mindinho da mão direita encosta no canto direito da boca, a mão esquerda vem por trás da cabeça e os dedos direcionados para a ponta do nariz estão relaxados no rosto. Essa cena é uma foto de Angel, de um espetáculo dela, e aí na minha momento de fazer na peça eu vou desfazendo essa pose de Angel, os braços vão cedendo, escorrendo, e aí eu começo a fazer a minha dança das dobras em homenagem a ela, movimentando as dobras dos dedos, das mãos, dos cotovelos, trabalhando todas as articulações, trocando os apoios, percebendo o peso do quadril, e eu vou me deslocando em cena, me deslocando no espaço,
enquanto Nara vai audiodescrevendo essa minha dança, onde eu articulo o meu corpo, dobro e desdobro dentro das minhas possibilidades de mover as dobras. Ai, que bom que eu tô com o corpo todo travado, toda resfriada. O movimento salva, né, gente? Um pouquinho aqui que eu fui me mexer para descrever para vocês, eu já fiquei mais feliz. Obrigada. Que linda, Moira. E aí nós aqui presenciamos o quanto a audiodescrição vira corpo, vira tudo e não está nem um pouco separado. Esse foi um presente mesmo. Acho que uma excelente não conclusão do encontro, né? Mas que para poder finalizar esse bate-papo, muito obrigada, porque isso para quem não estava aqui, enquanto a Moira ia audiodescrevendo, ela foi movendo também os dedos, os ombros, os cotovelos, passando a mão pelo cabelo, espreguiçando, ocupando essa tela que a gente está aqui, digital, mas presentes e trocando, e nos presenteou com o movimento dela também. Moira, vamos concluir, deixo aqui já um super agradecimento, obrigada pela tua disponibilidade, generosa partilha e sempre pronta a agregar o teu conhecimento, a agregar a tua forma de expressar, né, e de contribuir para a nossa curiosidade. E se quiser deixar os teus arrobas, os teus e-mails, os teus contatos para todo mundo te conhecer e te acompanhar e poder te chamar para outros projetos, já incluindo a audiodescrição, desde a concepção. Eu que agradeço, gente. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, nessa troca, nessa partilha, nessa tentativa de construir, né, ideias e possibilidades, e ampliar possibilidades. Meu Instagram é Braga Moira. Lá no meu Insta tem um link na bio para um canal meu no YouTube, onde tem umas coisas minhas lá, e lá vocês conseguem ver na íntegra o Ventaneira, a Cidade das Flautas, que eu falei que esse trabalho é um curta de 27 minutos, que tem audiodescrição em Libras dentro da história, contando comigo essa história. E aí, o filme Entre Nuvens está no site da Funarte, no Festival Acessibilidança, na segunda edição, que foi os contemplados do ano passado, de 2022. E é isso, e estou botando o Entre Nuvens espetáculo nos editais para a gente tentar circular por aí. Obrigada, Moira. Muito sensível te ouvir. Acho que expande bastante a nossa compreensão do teu fazer e instiga a ter mais cuidado na concepção dos projetos também. Que bom, obrigada. E é isso, agradeço Moira, agradeço Paula pela parceria, Moira Albuquerque pela produção e parceria do projeto e a todas que estiveram aqui presentes nesse bate-papo, pela confiança, por agregar e contribuir ao nosso projeto. E muito obrigada pelas pessoas que se inscreveram, os que chegaram, os que vão chegar depois. Obrigada pela atenção e pela parceria. Muito bem. Muito obrigada pela partilha. Foi muito bom ouvir, Moira. Obrigada. Obrigada por toda essa partilha. Gente, obrigada pela iniciativa, Ladeira. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Realização: Deusas Produções. Apresentação e entrevistas: Juliana Alves e Paula Petreca. Edição e capas: Juliana Alves. Voz da vinheta: Fernando de Proença. Produção executiva: Moira Albuquerque. Consultoria em audiodescrição: Moira Braga Sales. Parceria de divulgação: Portal Mude.